Shalom, igreja, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe grandemente o seu dia, para a honra e glória do nome de Jesus. Tudo que nós viemos fazer nesse dia seja para glorificar o nome do Senhor. Amém, glória a Deus. Pessoal, pedi para que você já abra a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Eu quero trazer um texto do apóstolo Paulo. Atos 19 vai dizer assim: E sucedeu que, enquanto Paulo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito, quando vocês creram? E eles disseram: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo que o povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Estes eram ao todo 11 varões. Amém, glória a Deus, queridos. O Senhor tem trazido nesses dias um forte desejo de falar a respeito do Espírito Santo, trazer um conhecimento de uma promessa, da promessa do Deus que sopra do seu Espírito sobre nós. E eu entendo que Deus está trazendo isso sobre a igreja, acendendo isso sobre a igreja. Pastor, mas várias igrejas pregam a respeito do Espírito Santo, se movem a respeito do Espírito Santo, mas tem muitas pessoas que não conhecem de fato quem é o Espírito Santo e verdadeiramente qual a capacidade e o que o Espírito Santo veio fazer sobre a igreja e sobre as nossas vidas. Todo homem que é impactado pelo poder do Espírito Santo, esse homem e esta mulher são cheios de uma virtude no qual levam sempre o nome de Jesus a ser glorificado em todas as coisas. Nessa manhã me permita falar algumas coisas a respeito do próprio apóstolo Paulo. Quando ele está pregando, ele sai de Coríntios, ele vai até Éfeso, e quando chega em Éfeso a Bíblia vai dizer que ele encontra um grupo de discípulos. Eles eram discípulos que pregavam o evangelho, mas de determinada forma um evangelho que não era completo. Esses discípulos pregavam a respeito de um Jesus que nem muito bem eles conheciam, porque eles foram evangelizados provavelmente por Apolo, e eles tinham apenas o batismo de João Batista, ou seja, eles haviam se convertido na pregação de João Batista no deserto, e eles não tinham a consciência e a profundidade de verdadeiramente quem era Jesus. E é isso que acontece, queridos. Algumas vezes nós não temos a profundidade de quem é Jesus. E por não termos a profundidade de quem é Jesus, nós buscamos tantas alternativas para tentar enxertar, para tentar acrescentar no Evangelho. Jesus ele é fundamental. Jesus ele é a principal parte do Evangelho. Jesus ele é tudo aquilo que eu e você precisamos no Evangelho. Então, quando nós pregamos a respeito de Jesus, quando nós entendemos quem é Jesus, quando nós falamos a respeito de um Jesus que nós entendemos e compreendemos, automaticamente o Espírito Santo ele se alegra. E sim, nós estaremos aptos para receber a verdade da grande promessa, aquela promessa que Jesus fez, que nós não ficaríamos órfãos. Existem tantas pessoas que falam, que conhecem tantas coisas. Elas chegam a ser até demagogas quando falam, quando tentam ensinar, quando falam de tantas coisas, mas você necessariamente não vê uma profundidade, uma verdade espiritual. O Espírito Santo ele sempre vai levar a uma simplicidade. A simplicidade, queridos, a maior intimidade que você pode ter com Jesus é dada pelo Espírito Santo. Essa intimidade mostra através de uma simplicidade, através de atos contínuos, de atos memoriais, de atos onde nós nos rendemos ao Senhor. Vai mostrar realmente quem o Senhor é. Algumas vezes nós fazemos tantos questionamentos
Será que esse homem é homem de Deus? Será que essa mulher é uma mulher de Deus? E talvez algumas vezes até a nossa própria teologia tenha afastado algumas pessoas, porque nós apenas achamos que as pessoas têm que ser da forma que a minha igreja disse que deve ser, da forma que o meu pastor pregou, da forma que o meu teólogo de estimação disse que eu devo me comportar. Eu quero dizer que o Espírito Santo, queridos, ele nos leva a lugares surpreendentes dentro de nós e dentro das pessoas. O Espírito Santo, quando nós começamos a entender verdadeiramente quem é Jesus, por isso que Paulo, quando começa a pregar para aqueles homens, ele pergunta: em que batismo vocês foram batizados? Vocês conhecem o Espírito Santo? E aqueles homens falam: nós não sabemos nem quem é o Espírito Santo, porque eles não haviam sido ensinados, eles haviam feito parte de um discipulado anterior das promessas de Jesus, anterior das próprias falas do Senhor Jesus. E alguns de nós fomos muito mal evangelizados. Alguns de nós apenas prometemos coisas, falamos coisas para agradar pessoas, quando na verdade o Evangelho de Jesus é um Evangelho de entrega, é um Evangelho de amor, é um Evangelho de reconciliação, é um Evangelho onde cada vez que eu e você chegamos na presença do Senhor, nós derramamos tudo que nós temos e tudo que nós somos para Ele e dizemos: Senhor, é isso. Só que eu quero trocar isso, esse meu derramamento, eu quero trocar, Jesus, pela Tua essência e pela Tua plenitude. Eu não quero mais viver como um homem que queira viver, ou uma mulher que queira viver com os seus próprios conhecimentos e os seus próprios sentimentos, mas eu quero viver segundo a Tua vontade. E então a promessa do Espírito Santo vem. Então Paulo disse: vocês não conhecem o Espírito Santo? Então Paulo começa a pregar a respeito verdadeiramente de quem é Jesus, porque aqueles homens foram evangelizados por uma notícia, por João Batista, por algo que eles ouviram a respeito de João Batista. Provavelmente Apolo ouviu de João Batista, pregou para eles, mas de uma forma fragmentada, de uma forma que faltava muitas peças de um grande quebra-cabeça. Eu quero dizer para você que o quebra-cabeça já está todo montado, e o quebra-cabeça ele aponta para Jesus, sempre apontou para Jesus. Em Jesus em sua plenitude, em Jesus em sua glória, em Jesus em sua onisciência, em sua onipresença, em sua santidade, em sua justiça, em suas promessas. E quando nós entendemos quem é Jesus, aí sim nós estamos aptos, porque nós nos tornamos esses vasos, que anteriormente éramos vasos de desonra, mas agora nós somos vasos de honra, porque todas as nossas fragilidades, foram expostas, e o Senhor é o próprio quem cura. Então Ele derrama do seu próprio Espírito, e daí verdadeiramente nós somos cheios. A Bíblia diz que então o apóstolo Paulo, orando, impondo as mãos, aqueles homens são cheios do Espírito Santo. Notem que alguns minutos atrás eles nem conheciam a respeito do Espírito Santo. Então a promessa do Espírito Santo, queridos, não é você ser bonzinho, não é você achar que você é um discípulo. A resposta do Espírito Santo é para aqueles que têm Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Então você que quer, queridos, mais do Espírito Santo, você que quer ser batizado no Espírito Santo, exalte a Jesus. O Espírito Santo não faz nenhuma menção a respeito dele próprio receber orações e adoração, embora o Espírito Santo ele é Deus, ele pode ser adorado. Você pode orar: Espírito Santo me ajuda, e ele vai, porque ele é conselheiro, ele é ajudador. O Espírito Santo ele é um amigo fiel, o Espírito Santo é quem convence, o Espírito Santo é o Paráclitos que caminha do nosso lado e nos ensina. O Espírito Santo é aquele que ora por nós, e ele ora a vontade que está no coração do Pai, ele revela a vontade que está no coração do Pai. E sabe qual é a vontade que está no coração do Pai? Sabe, algumas vezes você pergunta: Senhor, qual a tua vontade que está no teu coração? Quais são os teus pensamentos? O que o Senhor deseja? A vontade do coração do Pai, os pensamentos mais altos, os caminhos mais altos do coração do Pai sempre foram Filho, sempre foram Jesus, para que nós, como igreja, nós como homens e mulheres, através do Filho, nós venhamos ter esse acesso ao Deus Todo-Poderoso, venha ser revelado. E daí o Espírito Santo ele pode trabalhar de uma forma plena nas nossas vidas. Pessoas que são bem evangelizadas, elas estão aptas para receber o batismo do Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo ele se preocupa com que batismo vocês foram batizados. Nós somos batizados com o batismo de João. Eles ouviram, não que João veio e cumpriu o que precisava cumprir, mas nem João Batista, ele tinha em sua plenitude a obra de Jesus.
Por isso que quando Jesus fala João Batista entre nascidos de homem e mulher, não há ninguém como João Batista, mas o menor no reino dos céus. Isso já estava falando de uma igreja posterior ao seu sacrifício, à sua morte, à sua ressurreição. O reino dos céus, o menor no reino dos céus é maior que João Batista. Então esses homens como eu e você, as mulheres como você que está aqui nos assistindo, nós que entendemos quem é Jesus, o que Ele fez, sim, queridos, nós temos acesso ao Espírito Santo, nós temos o direito à promessa que foi feita por Deus, do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo de Deus. Então, assim, talvez está faltando algumas coisas na sua vida, é porque você não tem dado esse acesso ao Espírito Santo. Talvez você se encheu apenas de teologia, de discipulados vazios, mas quando na verdade nós temos o Espírito Santo, nós começamos a entender algumas coisas. Eu tenho visto algumas pessoas tão vazias de tantas coisas. Sim, vazias de tantas coisas, porque elas são tão cheias de tantas outras coisas, que ao mesmo tempo, porque não adianta você se encher de coisas vazias, de tantas coisas que não vão te levar a nada, não vão levar você a ter um entendimento do que é a vida. Eu tenho procurado cada dia mais ter uma vida como pastor, e como líder, como discipulador, como alguém que quer que as pessoas conheçam o Espírito Santo, como alguém que quer que as pessoas conheçam quem verdadeiramente é Jesus, embora eu mesmo ainda entendo que Jesus tem muito mais, é muito maior do que aquilo que nós conhecemos e podemos talvez até pregar. Então quando nós nos colocamos na presença dele, dizemos: Jesus, eu quero te conhecer mais, só poderemos conhecer mais e fazer mais em prol ao reino com o Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo é o Deus que capacita dentro de nós. Jesus, quando caminhava, por isso que ele disse: é necessário que eu vá, porque quando o Senhor não for, o Consolador não virá, porque o que consola, ele consola do lado de dentro. Jesus disse: eu estou pregando para vocês e vocês estão vendo os meus milagres, vocês estão aprendendo os meus ensinamentos, mas é algo de uma forma exterior, e eu preciso que vocês me conheçam e me extraiam para o lado de dentro de vocês, para que a mudança seja feita do lado de dentro, não do lado de fora. Algumas vezes nós ficamos tão impactados com alguns dons, ficamos impactados com algumas coisas que acontecem do lado de fora, mas o grande milagre, o maior milagre é o que acontece do lado de dentro. É um milagre de transformação, é um milagre de redenção, é um milagre de um entendimento, de uma rendição, que nós em todo tempo entendemos quem é Jesus e o que Ele tem feito e o que Ele vai fazer para as nossas vidas sempre. Eu tenho descansado o meu coração e pedido: Espírito Santo, ministra o meu coração em algumas coisas que eu não concordo, porque a gente tem visto uma geração que está tão confusa diante de tantas coisas, confusa diante da política, confusa diante da tecnologia, confusa, e eu vejo as pessoas se perdendo muito rápido. As pessoas colocam um pé naquilo que está certo, de repente a sua mente voa, né? Eu até poderia dizer que nós vivemos em uma geração onde ela não consegue mais manter o seu coração na sua totalidade em uma adoração, em uma vida com o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus está chamando homens e mulheres para um verdadeiro arrependimento, um mergulho na graça, um mergulho na plenitude do Senhor. Eu não sei em que ponto da sua vida você está, eu não sei que tipo de evangelho você ouviu e você tem ouvido, mas eu quero dizer para você que o evangelho continua sendo o mesmo pregado por Jesus. O evangelho simples, o evangelho no qual nós aplicamos nas nossas vidas, no qual nós nos arrependemos, no qual nós voltamos o nosso coração para o Senhor Jesus. Queridos, eu sei que muitas coisas podem roubar o nosso coração, seja o dinheiro, seja as amizades, seja o poder, seja em tantas coisas. Mas um coração que é cheio do Espírito Santo, ele entende que o Senhor Jesus se manifesta nas coisas tão simples. Ele olha para um filho, ele olha para uma filha, ele olha para o seu casamento, ele olha para um dia ensolarado, ele olha para o vento, ele enxerga o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que esses homens que tiveram impacto com Jesus, impacto com os apóstolos, e quando recebeu a imposição das mãos, a Bíblia diz que eles eram cheios do Espírito Santo.
Algumas vezes nós achamos que a experiência com o Espírito Santo é apenas um dia, um momento, e aquilo aí não é, queridos. Porque desde o capítulo 2 até o capítulo 19, nós vamos ver várias vezes homens sendo cheios do Espírito Santo. Mesmo os homens de Atos 2, da descida do Espírito Santo como línguas de fogo, eles foram cheios também em Atos 4, quando depois de Pedro e João serem libertos por confessarem a Jesus, não negarem a Jesus, a Bíblia diz que houve um enchimento do Espírito Santo que chegou a tremer o lugar. Nós precisamos buscar, queridos, o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai convencer homens. Eu oro nessa manhã para que homens e mulheres que estão me assistindo agora e vão me assistir, que eles dobrem os seus joelhos. Talvez saiam da onde eles estão, da situação na qual eles estão vivendo, vão para um lugar e digam assim: Jesus, eu quero a promessa total, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Mas não façam como o mágico Simão, que quando Felipe vai para Samaria, prega, e depois vai Pedro e vai João novamente lá, impõe as mãos sobre as pessoas são batizadas. Tinha um cara que era mágico, chamado Simão, e ele quis comprar o dom do Espírito Santo. Algumas vezes nós queremos o Espírito Santo apenas para poder, apenas para promover poder. Queridos, o Espírito Santo não é para isso. O Espírito Santo, ele é fonte de capacitação para que o nome de Jesus seja exaltado em todo o tempo. Em todo o tempo. Mas se nós não tomarmos cuidado, sim, queridos, essa manifestação do Espírito Santo, ela vai trazer dons, ela vai trazer evidências. E se nós não tivermos no nosso coração, se nós não tivermos aí sim o fruto do Espírito, paz, longanimidade, domínio próprio, mansidão, que fala em Gálatas 5, nós podemos tentar, e vamos entristecer o Espírito Santo. Nessa manhã que você peça. Talvez você vai estar trabalhando, queridos. Talvez você já foi batizado com o Espírito Santo. Talvez você já teve uma experiência. A maioria das pessoas que eu conheço, que elas aceitaram a Jesus, na grande maioria, elas já foram batizadas com o Espírito Santo, mas elas têm vergonha, elas não conseguem colocar para fora, elas não falam em línguas, não decidem. Por quê? Porque elas apenas tiveram experiência e elas guardaram para elas. O Espírito Santo, ele sempre vai jorrar quando você decidir ministrar na vida de alguém. O Espírito Santo é para compartilhar, é para fortalecer a igreja, é para que a igreja leve uma mensagem, queridos, que venha converter coração de homens e mulheres. Amém? Eu quero orar, queridos, por revestimento, para que o Espírito Santo nessa manhã venha tomar você. Eu quero pedir para que Jesus enche você do seu Espírito, encha você do Espírito dele. Amém? Se tem alguém aqui, queridos, que gostaria de fazer uma oração nessa manhã junto comigo, dizendo assim: Jesus, eu quero ser cheio do teu Espírito novamente, eu não quero viver esse evangelho raso, esse evangelho médio, esse evangelho que não mostra Jesus, esse evangelho que mostra apenas coisas de homens, Jesus. Jesus, eu quero ser usado para curar enfermos, quero ser usado para expulsar demônios, eu quero ser usado para deixar a minha família feliz, eu quero ser usado, Jesus, para ter um caráter, Jesus, segundo o teu caráter. Talvez você perdeu tudo, que eles perdeu. Eu conheço pessoas que perderam tudo, eu conheço pessoas que têm tudo, mas perderam tudo. Como assim, pastor? Perderam a credibilidade, perderam o caráter, perderam a admiração da sua família. E um homem cheio do Espírito Santo, ele tem admiração não de fãs, não de seguidores, mas ele tem admiração de outros discípulos que enxergam Jesus na vida deles. Amém? Se alguém tem algum pedido de oração aqui, o seu Itamar está fazendo pedido de oração. Peço oração pela minha mãe que está com cirrose, por muito remédio. Amém, seu Ita, nós vamos estar aqui orando aqui por ela, aqui em nome de Jesus. A mãe do seu Itamar, que ele já tem quase 100 anos, mas esse é um desejo do coração de um filho. Quem é que quer ver um pai sofrendo, né? Uma mãe sofrendo? Isso é algo que o Espírito Santo gera. Queridos, o Espírito Santo sempre vai capacitar você a cumprir os mandamentos. E um dos mandamentos é honrar pai e mãe.
para que venham bem os seus dias, se acrescentem dias, que você viva bem nessa terra. Amém? Deixar um abraço aqui para Josi também. Josi, Deus abençoe você, o Andrei, Deus abençoe a Isa, o Isaac. Amém? Gabi, Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Alessandro, Deus abençoe, queridos. Glória a Deus, Deus te abençoe. Estou vendo aqui você e o seu irmão passando aqui pela live aqui. Deus abençoe, em nome de Jesus. Alessandro, você sabe que Deus tem uma obra na sua vida, né? Na sua casa, na sua família. Deus tem algo muito importante para fazer, meu irmão. Peça nesse dia para que o Espírito Santo fale com você e traga as decisões que precisam ser tomadas. Não fuja de Deus. Se o Espírito Santo hoje, meu irmão, falar com você, abra o teu coração, rasga o teu coração, se volte para Ele, larga todas as outras coisas. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe, tá, Alessandra? Abençoe você, abençoe sua casa, abençoe o seu irmão, abençoe a Ritiele. Amém? Abençoe a filhinha de vocês, o pai, a mãe de vocês aí, em nome de Jesus, tá? Amo muito a vida de vocês aí, em nome de Jesus. André Lieski também. André, Deus abençoe sua vida. Oi, Fábio também, a Fábio Maria também. Fábio, Deus abençoe sua vida, minha irmã. Que o Espírito Santo, Ele encha vocês aí de glória, da sua presença, no nome poderoso do Senhor Jesus. Glórias ao Senhor. Maitê também. Maitê, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Tati também de Tubarão também. Vitória, Deus abençoe. Mari, Deus abençoe sua vida. Eu oro por você também, Mari. Eu oro. Queridos, eu quero orar então aqui pelas pessoas que estão enfermas, né? estão em recuperação, igual a Mari e a Clarissa, que é a filhinha dela, estão numa recuperação. As duas, né, fizeram um procedimento cirúrgico, estão em recuperação. Quero orar também pela mãe do seu Itamar também. Pai Todo-Poderoso, eu oro, Senhor, para que o Senhor visite a mãe do seu Itamar, visite o fígado dela, Senhor, traz uma qualidade de vida, tira todo tipo de dor, Pai. Senhor, que todo tipo de inflamação no fígado, que toda cirrose seja impedida pelo Teu poder, Jesus. Sabemos que essa mulher já tem uma idade elevada, mas sabemos que Tu és Deus que traz. O Senhor trouxe qualidade de vida para Abraão aos seus 99 anos, Senhor. Nós declaramos que a mesma qualidade, a mesma força que o Senhor deu a Abraão aos 99, o Senhor também dê também para a mãe do seu Itamar. Senhor, também eu oro pela vozinha também, pela dona Creuza também, eu oro por ela, eu oro pela saúde dela, eu oro pelos dias dela, dias de alegria, dias de força, dias de fortalecimento, cada dia mais espiritual. Eu oro também, Jesus, pela Mari, eu oro também pela Clarissa também, que se recuperem no Senhor Jesus, que o Senhor resolva a situação da Mari. Eu declaro uma palavra de cura. Jesus, toca nos rins da Mari. Senhor, ajuda a Clarissa, Senhor, na recuperação, Senhor, da cirurgia que ela fez, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, glória a Deus. Queridos, mais algum pedido? A Josi também está pedindo oração pela mãe dela também. Senhor, nós oramos pela vida da Josi, oramos pela saúde dela, oramos, Jesus, para que o Senhor encontre esta mulher, Senhor, que o Senhor faça com que a fé dela aumente. Senhor, nós ligamos a nossa fé com a fé da Josi para que a Tua graça, Senhor, se estenda e que a presença do Teu Espírito Santo agora, Jesus, traga cura no nome poderoso do Senhor Jesus sobre a mãe da Josi. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Eu oro pela Julie também. Julie, eu oro por vocês aí de Siderópolis. Eu oro pelo Ricardo, oro pelo Ronaldo, oro pela Adriele, pela Dona Maria, oro pela Dona Darlene, oro pela Taniele, oro pelo Adir, oro pelo Seu Braz, oro pelas crianças. Pai Todo-Poderoso, Senhor, visita Siderópolis, cuida das famílias de Siderópolis, Senhor, fortalece eles. Fortalece os homens, Senhor, fortalece as mulheres.
que o Teu Espírito Santo possa enchê-los de virtude, de poder, na autoridade do Teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta aí a respeito do Espírito Santo, a respeito de dons, a respeito de ser usado? Aproveita que hoje o pastor quer falar um pouquinho mais aqui. Deus abençoe você, a sua manhã. Queridos, busquem o Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que nós devemos buscar com zelo os melhores dons. Não para nós, né? Mas quando eu recebo um dom de Deus, eu recebo uma capacitação para ajudar pessoas. 99% dos dons não são para nós. Eu não posso, na grande maioria das vezes eu não consigo usar o dom para mim, mas eu consigo usar para outras pessoas. E à medida que eu estou usando para outras pessoas, pela graça de Deus, eu também recebo, eu também sou agraciado. O Espírito Santo ele sempre vai capacitar uma área na qual você foi liberto, de onde você saiu. Pessoas que enfrentam problemas no relacionamento, problemas no casamento, problemas na saúde, e nós começamos e nós entendemos, e Jesus vem ali nos cura, Jesus nos liberta. Na grande maioria das vezes é ali que o Espírito Santo vai estar capacitando, vai estar operando nas nossas vidas. Mas talvez o mais importante que eu tenho para falar nessa manhã para você, que o Senhor colocou no meu coração, é isso de entender, queridos, que nem todos vamos falar a mesma língua, nem todos vamos entender da mesma forma, mas entenda que algumas vezes você pode olhar para um irmão, olhar para alguém, olhar para uma determinada igreja e você vai, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Queridos, tome cuidado para você não ser um crítico daquilo que o Espírito Santo está fazendo em alguns lugares. Eu já fui crítico do Espírito Santo por não entender. Graças a Deus, a misericórdia dele, porque algumas coisas eu achava, isso aqui não pode ser de Deus. E depois eu me surpreendia vendo Deus. E algumas coisas eu achei que era Deus e não era Deus. É claro que um modo de você entender se é Jesus, se é o Espírito Santo, é quando Jesus fica muito bem evidenciado, fica muito claro a soberania de Jesus sobre uma coisa. Quando você vê que um dom opera na vida de um homem ou de uma mulher, isso evidencia a igreja dele ou evidencia ele próprio, tome cuidado. Porque pode ter alguma mistura, pode ter algo ali que realmente não é bom. Embora Deus, com a sua grande misericórdia, ele usa alguns homens que você olha que eles se autopromovem, ele usa, mas naquele dia a Bíblia vai dizer que ele não conhece esses homens e essas mulheres. Ele vai dizer, apartem-se de mim porque eu não vos conheço. E essas pessoas até dirão, mas eu curei, eu expulsei demônios, eu profetizei em teu nome, como é que você não me conhece? É porque você não evidenciou. O conhecimento de Jesus é deixar Jesus claro em todo o tempo. É pregar Jesus em todo o tempo. Será que você tem resplandecido Jesus? A grande pergunta que eu faço para mim como pastor, será que eu tenho sido referencial de Jesus para as outras pessoas? Eu não quero ser, queridos, eu tenho um temor de em um culto aparecer. E se nós não tomamos cuidado, nós aparecemos, tá? Se nós não tomamos cuidado, um elogio pode trazer à luz algo que está aqui dentro escondido. É claro que elogios são bons, é claro que o reconhecimento é bom, mas tome cuidado no seu coração. Queridos, você que talvez queira mais do Espírito Santo, comece a orar todos os dias. Porque receber o Espírito Santo é receber um presente de Deus que o Senhor disse que daria a todo aquele que, primeiro, que aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, que realmente entendeu o verdadeiro Evangelho, que entendeu a graça do Senhor, que tem vivido uma vida de comunhão como igreja. Esses são aptos a receber o Espírito Santo. Oi, Maquele, a paz, minha irmã. Pastor, os 9 dons são para todos? Ou é dado em busca, conforme cada chamado ou propósito? Assim, a Bíblia diz que é o Espírito Santo que dá os 9 dons, né, Maquele? Eu acredito, Maquele, que os 9 dons são para a igreja, não a questão de todos, aí eu colocaria como igreja, né? Mas sim, eu acredito que uma pessoa pode ter mais do que um dom.
Mas eu acredito, como eu falei ali, eu acredito que é o Espírito Santo que dá, e nessa forja daquilo que você passou, que você tem superado, que você entende que Jesus te libertou, ali já é uma porta aberta para que o Espírito Santo escolha para um determinado dom. Mas eu acredito que todos aqueles que têm o Espírito Santo recebem toda a plenitude. Eu acredito, por exemplo, que os apóstolos, eles tinham a plenitude, assim como Jesus tinha a plenitude dos dons, os apóstolos também tinham a plenitude dos dons. Mas é claro que quando, na maioria das vezes, as pessoas dizem, eu tenho dom disso, eu tenho dom daquilo. Não. Queridos, na grande maioria das vezes o Espírito Santo vai dar um dom. Ele começa a pôr um dom. Se você se mostrou fiel com um dom e você começar a buscar com zelo, porque a Bíblia diz buscar com zelo, você tem direito a buscar outros dons. Melhores, a Bíblia diz assim, você fala em línguas, você pode buscar com zelo a profetizar ou a interpretar as línguas, que tem a mesma equivalência do profetizar. Ele fala que profetizar ele é mais aplicado na igreja, é melhor para a igreja do que o falar em línguas. Falar em línguas, né, determinadamente é para edificação própria, né? A não ser que haja um intérprete, que daí ele vai funcionar como profecia. Mas eu acredito que algumas pessoas têm, pela busca por esse zelo, essa graça de ter mais de um dom. E algumas vezes, Maquele, Deus vai liberar um dom, vai te tocar com um dom em determinado momento, para determinada ocasião. E se você buscar com zelo aquilo vai ficar em você, né? Mas eu acredito sim que algumas pessoas podem ter mais dons, mas na grande maioria das vezes, para que haja comunhão do corpo e conexão do corpo, a maioria das vezes assim, é necessário, por exemplo, talvez você tenha dom de cura e eu tenho o dom de discernimento de espírito. Então assim, eu vou conseguir discernir alguns espíritos ou te ajudar com algumas situações do que estão acontecendo espiritualmente, mas quando eu estiver doente eu vou precisar da minha irmã Maquele para orar por cura para a minha vida, porque senão nós seríamos super-heróis, né? A igreja não ia precisar de outros. É isso que tem acontecido. Algumas pessoas apenas elas têm terceirizado. O movimento gospel dentro das igrejas tem feito com muitos personagens, tem transformado muitos personagens em super-heróis. E dessas pessoas eu vou lá porque o irmão revela, o irmão cura, o irmão expulsa o demônio, o irmão prega a palavra, o irmão ele tem o dom de fé, o irmão é aquele irmão. E daí, queridos, nós estamos comendo marmita gospel requentada, porque na verdade o que o Senhor quer é que a sua igreja seja equipada com os dons. Amém? Não sei se ficou claro. Não sei se ficou claro, Mac, para você. Mas depois, se você quiser saber mais a respeito do assunto, a gente pode estar conversando. Oi, Vanessa, Deus abençoe você, Deus abençoe Fernanda, Deus abençoe em nome de Jesus, vocês, meus irmãos. Gente, estou falando aqui do Espírito Santo, estou falando de dons aqui. Amém, glória a Deus. Eu já falei, né? O primeiro contato que eu tive com o dom espiritual foi com discernimento de espírito. E ali o Espírito Santo, ele tocou no meu coração e eu comecei a discernir algumas coisas espiritualmente. Mas quando nós começamos, por isso que a Bíblia diz assim, busca com zelo. Porque algumas vezes, até mesmo o dom que vocês já receberam, busca com zelo. Porque o dom, queridos, ele é muito mais profundo. Qualquer dom, qualquer um dos 9 dons que estão ali em 1 Coríntios 12, eles são muito mais profundos do que apenas a primeira vista, do que o dom de conhecimento, o dom de sabedoria, o dom de fé. Todo dom ele é muito profundo. Por exemplo, eu quando recebi o dom de discernimento de espíritos, automaticamente eu comecei a enxergar espíritos, eu chegava nos lugares, eu conseguia ver que tinha demônios, eu olhava para algumas pessoas, eu via que ela estava cativa de espíritos malignos. Durante muito tempo eu me movi dessa forma, né? E me tornei um libertador para a glória de Deus. Mas só que depois eu fui entendendo que o discernimento de espírito ele vai além disso. O discernimento de espírito ele discerne as trevas, mas ele discerne a luz também. Ele discerne o Espírito Santo quando é o Espírito Santo, quando não é. Ele discerne um homem que está falando a verdade ou que não está falando a verdade. Por isso que quando nós, com o Espírito Santo, nós somos cheios do Espírito Santo, queridos, toda a nossa
a carne que ainda pode contaminar, pode frustrar, pode fazer com que nós não venhamos nos mover da forma correta, ela é paralisada e nós começamos a ter essa sensibilidade espiritual de uma forma muito mais aguçada. Amém? Então, assim, busque com zelo os melhores dons. E se a Bíblia fala para buscar os melhores dons, porque tem dons que são melhores do que os outros. Mas, embora, digamos que o dom de falar em línguas, que alguns vão dizer que é a evidência de quem é batizado e cheio do Espírito Santo fala em línguas. Mas algumas pessoas vão dizer que pastor, eu não falo em línguas, mas eu profetizo. E esse texto que eu li do capítulo 19 vai dizer que quando o apóstolo Paulo, ele impõe as mãos na cidade de Efésios, como você vai ver ali, ele impõe as mãos, aqueles homens são cheios do Espírito Santo, eles falam em línguas e profetizam. Então a evidência, eram 12 homens, então eu acredito que a evidência ali, na grande maioria das vezes a evidência vai ser realmente falar em línguas. Mas a Bíblia está dizendo que entre aqueles 12 homens ali, alguns profetizaram. Falaram coisas do coração de Deus, exporam coisas, segredos do coração de Deus, né? Colocaram aquilo que é eterno, porque profetizar isso, é pegar aquilo que está no coração de Deus e transmitir. Maquele está dizendo aqui, obrigado pastor, rompi meu medo, oh aleluia, no domingo e fui batizado em línguas, oh aleluia, isso Maquele. É aquilo que eu falei, algumas pessoas já foram batizadas. Queridos, eu poderia falar aqui mais 10 horas a respeito disso, mas sempre me volta no coração, para essa manhã, existe um espírito de confusão nas igrejas, existe um espírito de desatenção, até mesmo quando nós entramos para dentro do nosso quarto, né? Hoje em dia está em evidência, por favor, não me entenda errado que eu vou falar aqui. Hoje em dia o TDAH, a pessoa é TDAH tal, não, é claro, né? Nós temos psicólogas aqui nos assistindo aqui. Eu acredito que tem um TDAH espiritual aqui também, gente, dentro da igreja, porque a gente está orando, nossa cabeça vai para lá, eu penso em outra coisa, dentro da própria igreja e tem que tomar muito cuidado. Porque assim, existem tantas coisas roubando a nossa mente, queridos, só no Espírito Santo, quando nós estamos cheios, que nós vamos entender, queridos, que Deus está ali dentro de nós e nós teremos a consciência. Por isso, assim, embora o apóstolo Paulo vai dizer que o dom de falar em línguas é um dom menor do que o dom de profecia, mas o dom de falar em línguas é importante demais, gente. O dom de falar em línguas é importante demais. Conheço pessoas que foram curadas por Jesus pela ansiedade quando começaram a falar em línguas, porque a Bíblia diz que aquele que fala em línguas fala em mistérios e fala para Deus. Aquele que fala em línguas, ele edifica a si próprio. Então, quando nós estamos falando coisas misteriosas em Deus, ou seja, em línguas, talvez algumas pessoas, né, entram em questões, né? Ah, pastor, línguas idiomáticas, ou você está falando de outro idioma? Sim, pode falar, e com uma outra pessoa interpretando, vai se tornar como uma profecia. Mas a questão de falar em línguas, até mesmo línguas que nós chamamos de glossolalia, que é o que é os lábios gaguejantes, essas línguas podem ser interpretadas também. Eu já vi pessoas interpretando esse tipo de língua. E assim, queridos, a igreja parece que está com medo de falar em línguas de novo, por causa de uma teologia que veio dizendo do cessacionalismo, ou seja, ou que cessou os dons, e que falar em língua em público, que falar no culto é pecado, porque o apóstolo Paulo dá essa orientação no capítulo 14 de 1 Coríntios, porque a igreja de Corinto só falava em línguas. Ninguém falava, ou seja, ninguém mais se entendia, e o apóstolo Paulo quis colocar ordem, mas falar em línguas, ele mesmo disse no capítulo 14 que ele queria que todos falassem línguas. Ele disse, eu falo em mais línguas do que todos vocês. Ele não estava falando de línguas humanas, ele estava falando de falar, de ter essa fonte. Então, Mac, deixa eu falar para você, continua. Eu procuro ter momentos todos os dias de falar em línguas, todos os dias eu fico falando.
Algumas vezes a pastora Gisele acha que eu tô louco, porque eu tô ali, né? Tô ali no meu charamanaia, meditando, falando baixinho para mim, pro meu espírito, absorvendo, recebendo de Deus. Então de repente ela vai falar alguma coisa para mim, ou o Andy, o Wesley passa perto de mim, daí de repente mas fala em mim. Mas isso é maravilhoso, queridos. Isso traz essa presença, isso equaliza a nossa vida espiritual. Aleluia. Isso nos leva ao discernimento entre as trevas e a luz, né, pastor? Isso, sim. Falar em línguas, o Espírito Santo é para isso. O Espírito Santo ele traz muito claro que ele traz à luz aquilo que é e aquilo que não é. Por isso que em muitos lugares eles não acreditam mais em dons, eles não pregam mais. E são igrejas abençoadas, eles têm uma boa teologia profunda. Mas eu sempre me pego no capítulo 14 do livro de Romanos, que diz que aquilo se aplica para muita coisa. Eu sei que o apóstolo Paulo está falando a respeito de alimentos. 14 ele vai dizer que alguns acham que só acham que podem comer legumes, outros acham que podem comer de tudo, porque foi consagrado e eles fazem para Deus. Os nécios, que são os mais religiosos, não, isso eu não posso, porque não é para o meu tempo, não é para agora. E os outros querem tudo, eles querem fazer. E a Bíblia vai dizer que o Senhor está para os dois. Mas o Espírito Santo, queridos, ele busca o Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. A Julie também tem algo aqui para falar aqui. Eu sempre ficava incomodado em frente de algumas pessoas, algo acusando em mim que estavam mentindo, até mesmo quando se tratava de mim, uma inquietação. Isso faz parte de discernimento espiritual, sim. Mas assim, gente, mesmo no discernimento espiritual nós temos que ter muita humildade, assim, né? Para nós não nos tornarmos o Senhor da verdade. Eu algumas vezes, eu mesmo vendo e sentindo, eu levo para a oração. Porque se o Espírito Santo não trouxe um convencimento ali para a pessoa que continua escondendo algo, eu vou levar para a oração. Eu vou tentar. Eu já fui pastor que por causa do discernimento espiritual, e eu já errei por causa disso. Porque nós não podemos forçar uma noiva a ser noiva sem ela querer ser noiva. E dizer assim, não, fala para mim, o Espírito Santo está me mostrando, senão você não falar. E a pessoa dizia que não, chorava, de repente ela, tá, eu vou confessar, era. E não adianta, queridos, você pode até trazer um ambiente de concerto, e pode trazer um concerto e aleluia, dá tudo certo, mas não somos nós que convencemos, é o Espírito Santo que convence. Se você falou, a pessoa sabe que ela está errada, está mentindo, mas você vai levar para a oração. Eu me lembro uma vez que há muitos anos atrás, estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa estava com problemas no casamento, querendo se separar e tal. E o Espírito Santo falou assim, ela reclamando do marido, e o Senhor falou para mim que ela estava tendo um relacionamento extraconjugal, e eu falei para ela assim, o Espírito Santo me mostra que você está falando isso, mas e esse caso que o Espírito Santo está me mostrando? Ela, não é nada, nunca, não sei o quê. E até que chegou um momento que na terceira vez que eu falei para ela, ela começou a chorar, daí ela confessou. Quando ela confessou, na hora que ela abriu os lábios, não, eu fiz. Ela nunca tinha confessado para ninguém, nunca tinha confessado nem para Deus, nem se arrependido. E daí nesse momento um espírito que estava prendendo ela, ele se manifesta. Daí nós expulsamos, e a partir daquele momento ela se tornou livre. Porque ela ficou livre, porque ela foi livre das amarras. Mas, queridos, deixa o Espírito Santo convencer. Amém? Glória a Deus. Mais alguma pergunta? Gente, essas lives é uma oportunidade de você perguntar. Quer saber mais alguma coisa a respeito de dons espirituais, a respeito de discernimento espiritual? Fernanda, Deus abençoe a sua vida. Fernanda Zanelato. A maioria das pessoas aqui, pela fotinho ali, eu não consigo conhecer, mas a Fernanda aqui eu acho que eu conheço. Deus abençoe. Tem uma Luin ali, Luin. Quem é a Luin? Eu tô vendo um mangá ali, não sei quem é.
Mas é isso, gente. Hoje eu acho que eu já falei demais, né? Gente, esses momentos assim, ó, talvez você tenha que estar incomodado com alguma coisa e você quer mais de Deus. Busque a palavra, tenha tempos de qualidade com o Senhor. Eu procuro sempre estar atento quando Jesus me chama. Algumas vezes eu estou aqui sentado vendo alguma coisa, tocando violão, orando, atendendo alguém, de repente eu sinto um toque em mim. De repente eu sinto quando eu falo toque, eu sinto realmente um carinho em mim. Um sopro, alguma coisa assim, eu entendo assim, ó, é o Espírito me chamando para orar. Eu saio, me levanto, vou lá, fecho a porta, entro lá pro quarto, dobro os meus joelhos e fico lá. Eu já falei em outra live que eu tenho pedido pro Senhor me mostrar, quando eu vou dormir, Senhor, eu quero me leva para os teus sonhos, Jesus, eu quero entender o que o Senhor tem pro dia de amanhã, eu quero que o Senhor me revele alguma coisa, eu quero estar conectado com o Senhor. Eu tenho pedido isso para que o Senhor me traga essa atualização do reino dos céus. E nesses dias é isso que eu tenho orado, quer dizer, essa necessidade de ensinar a respeito do Espírito Santo, de ensinar a respeito dos dons. Eu amo muito Jesus, queridos, e acredito que esse amor, e eu quero amar ainda mais. Eu quero amar como eu sou amado por Ele. Isso me constrange, sabia? Cada vez que eu falo que eu quero amar Jesus como eu sou amado, me dá vontade de chorar, porque eu sei que eu ainda não consigo chegar nesse nível ainda. Mas eu fico muito feliz porque esses anos todos eu tenho mergulhado assim, no Senhor, buscando as coisas de Deus, querendo as coisas de Deus. E Deus é maravilhoso, né? E é tão bom quando a gente consegue alcançar no coração de algumas pessoas, que as pessoas conseguem enxergar Jesus nas nossas vidas, né? Que não é mais o personagem, o pastor Luciano, que expulsa demônios, que tem dons, que tal, mas é uma simplicidade, e essa simplicidade que eu tenho buscado até nas minhas pregações, sabia? Tenho ficado feliz, o meu filho que são gêmeos, né? Mas ele é o mais novo, 2 minutos mais novo, ele tem pai, ele tem elogiado assim, as pregações, pai, tá mudando nas pregações, ele tem elogiado, ele tem, pai, ele sempre me espera no final, me dá um beijo, pai, olha, a pregação foi muito boa. E eu tenho entendido que isso é fruto do Espírito Santo, não é nosso fruto, não é fruto, não vem de mim, que ele nunca veio de mim. Tem a Vanessa aqui, qualquer dia desse eu vou chamar a Vanessa lá na igreja. A Vanessa, ela é líder aqui do Geração de Marias, junto com as meninas que estão vindo lá na igreja, lá, a Vanessa, a Jadna, a Blanca. Elas têm um movimento de mulheres chamado Geração de Marias. Gente, segue lá, o Geração de Marias. Eu me lembro que quando eu encontrei a Vanessa no monte, estava ela e o Kainan lá orando. O Kainan, 1,90 m, bem grandão, né? Eu estava lá orando, lá nas minhas orações. Eu gosto muito de ir para um monte assim à tarde, ficar sozinho. Eu sou meio antissocial para algumas coisas. Eu tô lá, de repente no final o Espírito Santo vai lá e ora com eles. Eu passei lá, assim, a gente posso orar com vocês? Não conhecia eles, comecei a orar. E Deus me mostrou e Deus começou a falar a respeito da Vanessa. Gente, aconteceu uma coisa doida assim, que só o Espírito Santo pode fazer. Enquanto eu orava pela Vanessa, o Espírito Santo me colocou dentro de um barco. E esse barco ia, tipo aqueles barcos que nos vilarejos assim, né, indígenas. Ele me colocou sentado não sei se na polpa ou na proa, acho que na polpa é atrás, né? Depois você me... E daí eu me vi dentro de um barco, eu vi até a água passando, o vento batendo na minha cara, assim, meu Deus, eu tô ficando doido, eu tô orando aqui para um casal que eu nem conheço e eu tô pirando aqui, eu tô dentro de um barco. Eles nunca mais vão pensar quem é esse doido. Eu comecei a falar, ó, Deus me colocou dentro de um barco e Deus está falando que você é uma missionária. E a Vanessa, ela era missionária, tava em Criciúma, tava se escondendo ali. Deus, você, filha, é missionária, Deus agiu ali. E depois, assim, são esse tipo de experiências que o Espírito Santo faz. Experiências que não são, posso dizer que não são nem teológicas, né, gente? Porque se você vai estudar, você vai pensar tantas coisas. Onde é que está na Bíblia que Jesus vai te levar para um lugar? Ele faz essas coisas sim.
Ele me levou para um lugar do passado que ela estava, porque eu acredito que é isso. O Espírito Santo, ele é eterno, é assim como a fé, como a oração. Ele nos leva para presente, passado e futuro, e ele sabe do que é. Então nós somos muito limitados. Nós somos muito limitados naquilo que nós achamos ou pensamos. Existe uma profundidade, e não é só para pastor, queridos. É para mulheres intercessoras, mulheres que buscam o Senhor, mulheres que desejam, mulheres que têm uma sensibilidade. Eu procuro assim, queridos, eu já fui chamado de louco, eu já fui chamado de fanático, eu já fui chamado de endemoniado, eu já fui chamado de bruxo, eu já fui chamado de tantas coisas. Mas em todas elas, graças a Deus, queridos, eu nunca desprezei aquilo que o Espírito Santo ele me deu, falou. Eu sempre procurei falar com zelo, né? Orei, porque algumas vezes a gente segura um pouco, ora, vai orar a respeito de uma situação. Porque assim, gente, algumas vezes a gente acha que é bate-pronto, não falou. Muitas pessoas ligam, pastor, eu tive um sonho, o que o pastor acha? Queridos, eu não acho nada. Não posso até orar a respeito disso, mas eu não tenho nada para falar a respeito disso. E algumas vezes e algumas pessoas até ficam bravas comigo. Ou algumas pessoas têm um sonho e tá tão na cara o que é, mas eu prefiro não falar para que essas pessoas tenham discernimento do que é, porque algumas pessoas precisam tomar a decisão sozinhas. Para que elas cresçam mais, elas não precisam de uma marmita, elas não precisam de um apoio. Jesus está dizendo, ele se manifesta no simples, não é, pastor? Isso tem queimado muito no meu coração. Sempre falo isso, Jesus sai para falar em qualquer lugar, para qualquer pessoa, em sua simplicidade, isso mesmo. Ele era o Rei da Glória, Josi. Ele não era apenas o Rei da Glória, ele era o Rei de toda a glória. E ele se fez tão simples. E ele era tão humilde, Então é isso, queridos, que o Espírito Santo faz. Porque o Espírito Santo é o Espírito Santo de Jesus. Imagina você manifestar coisas extraordinárias com uma simples... Orar com uma pessoa sem aquela coisa arada, sem aqueles holofotes todos e de repente a pessoa ser curada, né? Tava vendo ontem um vídeo que um rapaz estava orando por um cara que estava passando na rua e o cara até estava assim meio... Não estava embriagado, mas... E depois que o cara estava com um problema na perna, o cara foi curado na hora e o cara ficou... E o cara tinha pedido dinheiro e o cara ficou assim, né? Disse, o que foi que tu fez comigo, cara? Entrou uma coisa gelada na minha perna aqui, eu não tô mais sentindo. Cara, tu fez uma bruxaria, tu fez alguma coisa, é uma magia negra isso aí. E o cara ficou preocupado. E o cara disse, não, isso é a glória de Deus, isso é o poder de Jesus. E o cara, não, cara, me diz a verdade, que tu és bruxo, tu és alguma coisa, cara. Não, cara, pega o dinheiro de volta. Ele dizia assim, pega o dinheiro de volta, eu não quero teu dinheiro não, cara, me desculpa. Pô, cara, entrou um negócio dentro de mim, será que amanhã... E o cara diz, será que amanhã eu vou ficar aleijado? Será que eu vou ter que fazer alguma coisa? Daí o rapaz, que era um jovem, não precisa fazer nada, não. Isso é o amor de Jesus por você. E é isso que nós precisamos, com essa simplicidade, orar por pessoas, clamar, curar em nome de Jesus. E até mesmo as pessoas que não forem curadas, até mesmo quando não acontecer na vida das pessoas, acontece na sua. Porque talvez Deus vai estar quebrando o seu orgulho. Eu já orei por muitas pessoas que não foram curadas daquilo que eu orei, mas algo aconteceu, porque quando nós mencionamos Jesus, através do Espírito Santo, amém. Gente, eu acho que eu já falei demais, né? Falei demais, quase uma hora aqui falando, mas eu quero pedir para você nas lives, alguma coisa que eu puder ajudar você, tá? Principalmente em questão para você pregar o Evangelho. Mas nesses dias, se você quer saber o que tem queimado no meu coração, é pregar e falar a respeito do Espírito Santo. Tenho procurado entender Ele. Tenho procurado entender que Ele está orando por mim. Só de saber que o Espírito Santo ora por mim. Algumas vezes você pensa assim, o pastor não orou por mim. O fulano de tal não ora por mim. Ninguém me ama, ninguém ora por mim. A Bíblia diz que Jesus orou por nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis por nós. Ele é o nosso amigo. Espírito Santo, tu és o nosso amigo. Eu quero orar aqui com você. Eu quero orar por esta graça, por esse presente. Amém? Talvez você está parando agora,
Não sei nem que horas são, já são quase meio-dia, né, gente? Desculpa porque eu estendi essa live. Pastor, eu gostaria de pedir oração pelo pai da minha vizinha, Santos Gonçalves, que deu um AVC, paralisou braço e perna, pneumonia aguda na pleura, insuficiência respiratória. Senhor, nós oramos pelos seus santos. Nós ministramos o teu poder e cremos que o Senhor visita. Nós ligamos a nossa oração aqui agora, todos que estão aqui pela vida desse homem. Oramos, Senhor, para que as sequelas desse AVC não sejam definitivas. Oramos para que o Senhor encontre ele agora. Oramos para que o Senhor toque nele agora e ele sinta o poder e a virtude. Nós cremos que o Senhor está tocando nele para a honra e glória do teu nome, Jesus. Eu louvo e te agradeço nesse momento, sabendo que o Senhor nos ouve. Amém e amém. Gente, eu vou fazer a oração então final aqui. Quero pedir, queridos, você que quer mais do Espírito Santo, você que quer ser cheio do Espírito Santo, você que já foi batizado no Espírito Santo, mas você quer um revestimento, você quer tirar algumas coisas que ficaram ali, e você quer apenas você quer trabalhar de uma forma mais honesta com Ele. A gente tem que ser honesto. Tá, eu quero orar para que você seja cheio. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero vários enchimentos do Espírito Santo. Eu quero muitas experiências com o amado, com o Espírito Santo. Amém? Amém. A Palominha está pedindo aqui oração também pelo Patrick. Pai, nós oramos pelo Patrick. Eu oro pelo coração, pela vida do Patrick. Eu oro pela alma, pelo espírito dele. Eu peço, Espírito Santo, em nome de Jesus. O Patrick, Senhor, ele é batizado, ele tem ao Senhor como seu Senhor e Salvador. Eu oro para que, Senhor, a casa dele se fortaleça, tanto ele quanto a Juliana, Senhor, quanto a filha deles. Eu oro por um tempo de avivamento, Senhor, um tempo de uma reconciliação profunda. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, visita ele, resgata ele nas suas emoções, na sua saúde, no seu casamento, na sua família. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Pai, na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu te dou graças, porque eu sei que o Senhor tem visto o nosso coração. Te peço perdão por todas as vezes que o meu coração, por causa de imaturidade, de infantilidade, por causa de esperar em homens ou me espelhar em homens, posso ter, Senhor, entristecido o teu Espírito. Nesse dia, Senhor, diante dos irmãos, diante da igreja do Senhor, nós pedimos um revestimento. Eu peço um revestimento sobre a minha vida. Eleva, Senhor, o nível do nosso comprometimento com o Senhor. Jesus, que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja, Pai, em todo tempo exaltado e que a tua glória seja manifestada. Enche essas pessoas que estão aqui, que vão assistir esta live, que vão aprender um pouco mais. Me perdoa, Senhor, ainda porque não tenho a profundidade e ninguém entende quem o Senhor é. Perdoa, Senhor. Tira a religiosidade do nosso meio. Tira as críticas, tira as murmurações, tira as reclamações. E que possamos mergulhar, Senhor, no oceano do Teu Espírito. Senhor, leva-nos nas asas do Teu Espírito. Que possamos, Senhor, ir além. Batiza aqui, Senhor. Batiza homens e mulheres aqui com o batismo de línguas, com a profecia, com o discernimento de espíritos, com a fé, com prodígios, maravilhas e sinais, com a palavra da sabedoria, com a palavra de conhecimento. Jesus, faz com que essas pessoas recebam nessa manhã, que elas peçam e recebam, Jesus. Que elas entendam que o Senhor é quem liga os céus e a terra. Tu és o Senhor sobre todas as coisas. Nós queremos o Teu Espírito, Jesus. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito, Jesus. Batiza pessoas nessa manhã, nesses dias, Senhor. Que elas possam ser avivadas para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém.
Glória a Deus. Gente, só lembrando você que hoje nós temos culto. Hoje o nosso culto é o culto aberto para toda a família aqui na Igreja Lugar, tá? 8 horas da noite. Nós estaremos ali com vocês, ali ministrando ao Senhor. Então, 8 horas da noite aqui na Igreja Lugar. Vocês são nossos, são todos nossos convidados em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe ricamente. Fernanda, Deus abençoe a sua vida, tá, minha irmã? Fica na paz do Senhor Jesus. Palominha, um abraço aí. Deus abençoe as meninas. Diz aí pra Laça aí que eu tô mandando um abraço pra ela. Aí, tá? A Laça, Karina. A Laça trabalha aí com a Paloma aí, junto. Então, amém? Glória a Deus, então. Deus abençoe a todos vocês. Sexta-feira nós estamos em Siderópolis. Domingo nós estamos no culto da família às 19 horas na Igreja Lugar. Os nossos jovens aí, sábado tem The Place, que é o culto de jovens, a partir das 19h30. Glória a Deus. Amém. Natália tá entrando agora. Natália, o pastor tá acabando a live agora, irmã, mas assiste depois ali, tá? Ministramos a respeito do Espírito Santo, dos dons ali, mas vai ficar salvo. Gente, compartilha essa live com outras pessoas, para que elas aprendam isso, né? Um pouco mais a respeito do Espírito de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês. Quando eu encerrar aqui, compartilha aí no seu story aí, hein? Fica na paz, queridos.